Quando uma família decide que é melhor vender a própria filha do que continuar carregando o peso de mais uma boca para sustentar, a humilhação pública deveria ser o pior momento da vida dela. Mas às vezes, o fundo do poço é exatamente onde encontramos a força que nem sabíamos que existia. Vila de São Bento fervia sob o sol escaldante daquela manhã. O cheiro de poeira misturado ao suor dos tropeiros pairava no ar, enquanto o burburinho da feira tomava conta da praça central. Entre as barracas de milho e rapadura, uma multidão começava a se formar em frente à venda de Tobias Moreira. Não era dia de leilão de gado ou venda de terras. Era algo muito mais perturbador. Maria Helena Santos permanecia imóvel entre seu pai José e o comerciante Tobias, como uma boneca de pano abandonada. Aos 23 anos, ela sabia exatamente o que significava aquela reunião na praça. As mulheres sussurravam atrás dos lenços, os homens cuspiam no chão com desdém, e as crianças a encaravam com curiosidade cruel. José Santos limpava as mãos suadas na calça rasgada, evitando o olhar da filha. Para ele, Maria Helena representava tudo o que havia dado errado em sua vida. Magra demais, calada demais, teimosa demais. 23 anos sem conseguir um marido, sem trazer um dote, sem gerar um neto. Uma boca a mais na mesa e braços que, segundo ele, serviam apenas para desperdiçar comida. Ela não serve para nada mesmo, murmurava José para quem quisesse ouvir. Velha demais para casar, feia demais para impressionar e ainda por cima tem essa mania de querer aprender a ler. Que homem vai querer uma mulher que se acha mais esperta que ele? Tobias Moreira sorria com os dentes amarelados, contando as moedas no bolso. Gordo e suado, ele já imaginava como usaria Maria Helena em sua venda. Não como esposa, claro, mas como serviçal permanente. Alguém para limpar, cozinhar, servir os bêbados e ainda aguentar as mãos pesadas dos homens que frequentavam seu estabelecimento. Ela vai dar conta do recado, disse Tobias, esfregando as mãos gordurosas. Preciso de alguém que não reclame, que não exija salário e que saiba ficar no seu lugar. Mulher solteira dessa idade não tem muito para escolher mesmo. A multidão riu com crueldade. Comentários maldosos voavam de boca em boca como moscas em torno de carne podre. Sorte dela encontrar alguém que ainda aceite. Mulher que não casa até os 20 é encosto mesmo. Pelo menos vai ter teto e comida. Maria Helena sentia cada palavra como uma facada, mas mantinha o queixo erguido. Seus olhos castanhos brilhavam não com lágrimas, mas com uma determinação silenciosa que ninguém ali conseguia enxergar. Ela havia passado a vida inteira ouvindo que não prestava para nada, que era um peso, que deveria se contentar com as sobras que a vida lhe oferecesse. Mas no fundo do peito, uma voz sussurrava que aquilo não podia ser tudo, não podia ser o fim. José Santos estendeu a mão suja para receber as moedas de Tobias. O metal frio tilintava, selando o destino de Maria Helena como se ela fosse uma cabeça de gado qualquer. Nenhum documento, nenhuma cerimônia, apenas o peso das moedas e a palavra de 2 homens decidindo o futuro de uma mulher. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. A transação estava quase concluída quando uma sombra se projetou sobre o grupo. Um homem alto e magro se aproximava devagar, suas botas fazendo um som seco na terra batida. Francisco Silva caminhava com a tranquilidade de quem não tem pressa, mas com a determinação de quem sabe exatamente o que quer. Francisco era conhecido na região como um homem estranho.
Morava sozinho numa fazenda nas montanhas, raramente descia a vila, e quando aparecia, era sempre para negócios rápidos e objetivos. Nunca se casara, nunca se envolvia em confusões e mantinha uma reputação de homem justo, embora solitário. Ele parou diante do grupo, tirando o chapéu de couro gasto e passando a mão pelos cabelos escuros, já pintados de grisalho nas têmporas. Seus olhos percorreram rapidamente a cena. Maria Helena entre os dois homens, a multidão expectante, as moedas na mão de José. "Com licença", disse Francisco, sua voz calma cortando o burburinho. "Ouvi dizer que há uma negociação acontecendo aqui." Tobias franziu a testa, irritado com a interrupção. "E o que é que você tem a ver com isso, Francisco? Não é da sua conta." Francisco não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou diretamente para Maria Helena. Pela primeira vez na vida, alguém a olhava não com desdém, não com lascívia, não com pena. Era um olhar que a via como pessoa, como alguém capaz de escolher seu próprio destino. "Se ela está sendo vendida", disse Francisco finalmente, "então eu faço uma oferta melhor." Mas havia algo no tom de sua voz que deixava claro. Esta não seria uma compra comum, era o início de algo completamente diferente. O silêncio que se abateu sobre a praça foi ensurdecedor. Francisco Silva alcançou o alforje de couro que carregava no ombro e o depositou na mesa improvisada, onde Tobias contava suas moedas. O peso do saco fez a madeira gemer, e o som metálico que veio de dentro despertou a atenção de todos os presentes. "Tenho aqui ouro suficiente para quitar qualquer dívida", disse Francisco, sua voz firme ecoando pela praça. "Mas não estou comprando ninguém, estou oferecendo uma escolha." José Santos piscou várias vezes, como se não conseguisse processar as palavras. Ouro era algo que ele não via há anos. Suas terras estavam secas, suas plantações fracas e as dívidas cresciam como erva daninha depois da chuva. Mas havia algo na postura de Francisco que o deixava desconfortável, algo que não conseguia identificar. "Que tipo de escolha?", perguntou Tobias, desconfiado. Ele conhecia Francisco há anos, sabia que o homem não era de fazer ofertas sem propósito. "Se você quer a moça, é só falar o preço. Negócio é negócio." Francisco balançou a cabeça devagar. "Não quero comprar ninguém. Quero oferecer trabalho honesto." Ele se virou para Maria Helena e, pela primeira vez, alguém se dirigiu diretamente a ela, não aos homens que decidiam seu destino. "Preciso de alguém para cuidar da casa, ajudar na plantação e, talvez, aprender algumas coisas úteis. Em troca, ofereço salário justo, casa própria e respeito." A palavra respeito caiu na praça como uma pedra num lago parado. As ondas de murmúrio se espalharam pela multidão. Mulheres cochichavam atrás dos lenços, homens cuspiam no chão com desdém. Que homem falava de respeito para uma mulher solteira e rejeitada? Maria Helena sentiu o coração acelerar. Trabalho honesto, salário justo, casa própria. Eram conceitos tão estranhos para ela quanto palavras em língua estrangeira. Durante toda a vida, tinha ouvido apenas sobre obrigações, deveres e sobre como deveria ser grata por receber as sobras dos outros. "E se eu não quiser?", perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a coragem de falar. Sua voz saiu mais forte do que esperava, cortando o ar como uma lâmina afiada. José Santos deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. "Cala essa boca, menina! Quem perguntou sua opinião?" Mas Francisco levantou a mão, um gesto simples que fez José recuar. "A opinião dela é a única que importa", disse Francisco, sem tirar os olhos de Maria Helena. "Se ela não quiser vir comigo, eu subo na montanha sozinho e vocês resolvem seus negócios do jeito que acharem melhor." Jesus! O conceito de escolha era tão revolucionário ali que algumas pessoas riram, achando que era uma piada de mau gosto. Mulheres não escolhiam, especialmente mulheres como Maria Helena, que já havia passado da idade de ser útil no mercado matrimonial. Tobias bateu o punho na mesa.
Isso é ridículo. O negócio já estava fechado. A moça vem comigo e pronto. O negócio só estaria fechado se ela concordasse, respondeu Francisco, mantendo a calma. E pelo que vejo, ninguém perguntou o que ela quer. Maria Helena olhou ao redor. Todas aquelas pessoas que a conheciam desde criança, que a viram crescer sendo chamada de inútil, de peso morto, de encosto, todas esperando que ela baixasse a cabeça e aceitasse qualquer migalha que lhe oferecessem. Todas certas de que ela não tinha coragem de falar, de escolher, de existir, além do que outros decidissem para ela. Foi então que algo se quebrou dentro dela. Não foi um estalo dramático, mas um desmoronamento silencioso de anos de humilhação engolida, de sonhos sufocados, de voz calada. Ela endireitou os ombros, levantou o queixo e olhou diretamente para Francisco. Quero saber mais sobre essa proposta, disse ela, cada palavra saindo clara e firme. Quero saber exatamente o que você está oferecendo e o que espera em troca. A multidão explodiu em murmúrios indignados. Mulheres balançavam a cabeça com desaprovação. Homens riam com desprezo. Olha só a atrevida. Quem ela pensa que é? Mulher que não obedece não presta para nada mesmo. José Santos avançou para dar um tapa na filha, mas Francisco se moveu com rapidez surpreendente, interceptando o braço do homem sem violência, apenas com firmeza. Na minha presença, ninguém levanta a mão para ela, disse Francisco, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Se ela decidir vir comigo, será tratada com dignidade. Se decidir ficar, é direito dela também. Tobias rosnou de raiva. Você está estragando um negócio que já estava acertado. Essa mulher não tem escolha nenhuma. É isso ou morrer de fome na rua. Francisco finalmente se virou para o comerciante. E seus olhos continham uma frieza que fez Tobias dar um passo para trás. Todo mundo tem escolha. A diferença é que alguns têm coragem de exercê-la e outros preferem aceitar o que lhes impõem. Maria Helena respirou fundo. Pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo a ela a oportunidade de decidir seu próprio destino. Não sabia se Francisco era um homem bom ou apenas outro predador com métodos mais refinados. Não sabia se a proposta era verdadeira ou uma armadilha. Mas sabia com absoluta certeza que não podia continuar vivendo como um fardo que outros carregavam por obrigação. Aceito, disse ela, sua voz ecoando pela praça silenciosa. Aceito ir com você. O que ela não sabia era que aquela escolha simples, feita no meio da poeira e do desprezo, seria apenas o primeiro passo de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como toda a comunidade a enxergava. Contudo, a montanha guardava segredos que ela ainda não podia imaginar. E a verdadeira prova de sua coragem estava apenas começando. A jornada para a montanha começou em silêncio. Francisco caminhava à frente, conduzindo uma mula carregada com os poucos pertences que conseguira reunir na venda. Sacos de farinha, feijão, alguns instrumentos de trabalho. Maria Helena seguia alguns passos atrás, ainda processando a enormidade do que havia feito. Deixar a vila de São Bento significava deixar para trás tudo o que conhecia. Não que houvesse muito a lamentar, anos de humilhação, desprezo e a constante sensação de ser um peso morto para todos ao redor. Mas o desconhecido sempre assusta, especialmente quando você passou a vida inteira sendo tratada como incapaz de tomar decisões. O caminho serpenteava pelas encostas rochosas, e a cada passo que se afastavam da vila, o ar ficava mais puro e o silêncio mais profundo. Francisco parou algumas vezes para ajustar a carga da mula ou ofereceu água do cantil, mas não forçava a conversa. Parecia entender que ela precisava de tempo para absorver a mudança. A fazenda fica longe? Perguntou Maria Helena, quando o sol já começava a inclinar para o oeste. Mais 1 hora de caminhada, respondeu Francisco, sem se virar. É isolada,
mas tem tudo o que precisamos: terra boa, água limpa e paz suficiente para uma pessoa encontrar seu próprio jeito de viver. Paz, outra palavra estranha para Maria Helena. Ela não lembrava de ter conhecido paz na casa do pai. Sempre havia gritos, reclamações sobre dinheiro, brigas entre os irmãos e a constante tensão de não saber se haveria comida suficiente para todos. Paz parecia um luxo impossível. Quando finalmente chegaram à propriedade de Francisco, Maria Helena ficou surpresa. Esperava encontrar uma cabana miserável, compatível com a vida de um homem solitário. Em vez disso, viu uma casa simples, mas bem cuidada, com paredes de adobe bem rebocadas, telhado sólido e uma pequena horta nos fundos onde cresciam verduras viçosas. Construí tudo sozinho, disse Francisco, notando o olhar surpreso dela. Levou anos, mas cada tijolo foi colocado com paciência. Quando você constrói algo com suas próprias mãos, aprende a valorizar cada canto. Ele mostrou a ela um pequeno quarto nos fundos da casa, limpo e arejado, com uma janela que dava vista para o vale. A cama era simples, mas havia um colchão de palha limpo e um cobertor de lã. Na parede, uma pequena estante vazia esperava para ser preenchida. Este é seu espaço, disse Francisco. Ninguém entra aqui sem sua permissão. A chave fica com você. Maria Helena pegou a pequena chave de ferro e a segurou como se fosse feita de ouro. Uma porta que ela podia trancar, um espaço que ninguém poderia invadir. Privacidade era outro conceito estranho para quem havia passado a vida dividindo quartos apertados com irmãos barulhentos e pais que achavam que filhas não tinham direito a momentos sozinhas. Nos dias seguintes, Francisco ensinou-lhe a rotina da fazenda. Acordavam ao nascer do sol, alimentavam as galinhas e a cabra, regavam a horta e cuidavam dos pequenos reparos que uma propriedade sempre exige. O trabalho era duro, mas diferente do que ela conhecia. Não havia pressa desesperada, não havia gritos de impaciência. Francisco explicava as tarefas com calma, repetia quando necessário e nunca a fazia sentir-se burra por não saber algo. Você aprende rápido, comentou ele uma manhã, vendo como ela havia organizado o galinheiro de forma mais eficiente. Tem bom senso prático. Eram as primeiras palavras de elogio que Maria Helena ouvia na vida. Não um elogio condescendente ou interesseiro, mas reconhecimento genuíno de sua capacidade. Ela sentiu algo estranho no peito, uma sensação quente que demorou para identificar como orgulho. À noite, depois do jantar simples, mas farto, Francisco puxava uma cadeira para perto da lamparina e abria um livro desgastado. Maria Helena observava, fascinada, como seus olhos percorriam as linhas de símbolos misteriosos que ela nunca havia conseguido decifrar. Você sabe ler? Perguntou Francisco uma noite, notando seu interesse. Maria Helena balançou a cabeça, envergonhada. Meu pai dizia que mulher que sabe ler fica atrevida, acha que é melhor que os outros. Nunca me deixaram aprender. Francisco fechou o livro devagar e a olhou com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Saber ler não torna ninguém atrevido, torna livre. Pessoa que sabe ler pode aprender qualquer coisa, pode conhecer mundos que nunca visitou, pode formar suas próprias opiniões em vez de aceitar o que outros dizem. Seria possível você me ensinar? As palavras saíram quase sussurradas, como se ela estivesse pedindo algo proibido. Francisco sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto desde que chegara. Seria uma honra. Vamos começar amanhã à noite. E assim começou uma rotina que mudaria tudo. Durante o dia, trabalhavam lado a lado na fazenda. Francisco ensinava-lhe sobre agricultura, sobre a administração da propriedade, sobre pequenos negócios com os vizinhos mais próximos. À noite, ele ensinava-lhe as letras, depois as palavras, depois frases inteiras. Maria Helena descobriu que tinha fome de conhecimento.
Absorvia cada lição com uma intensidade que surpreendia a ambos. Em poucas semanas, conseguia ler frases simples. Em poucos meses, devorava os livros que Francisco possuía, histórias de aventura, manuais de agricultura, até mesmo alguns poemas que faziam seu coração acelerar com emoções que não sabia nomear. Se você está gostando dessa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Mas a paz da montanha era mais frágil do que parecia. Numa manhã nebulosa do que seria o início de uma nova estação, Maria Helena acordou com o som de Francisco tossindo violentamente no quarto ao lado. Quando foi verificar, encontrou-o pálido e febril, mal conseguindo ficar de pé. A epidemia de febre que assolava as regiões mais baixas havia finalmente chegado à montanha. E agora seria a vez de Maria Helena provar que era muito mais forte do que qualquer pessoa, incluindo ela mesma, jamais havia imaginado. A febre que tomou conta de Francisco não era como um resfriado comum. Era o tipo de doença que varria comunidades inteiras, deixando famílias destruídas e vilas desertas. Maria Helena reconheceu os sintomas porque já havia visto outros sucumbirem. A pele ardendo, os calafrios violentos, a tosse que parecia arrancar pedaços dos pulmões. Durante 3 dias, Francisco delirou. Falava com pessoas que não estavam ali. Gritava nomes que Maria Helena não conhecia. Às vezes chorava, como uma criança perdida. Ela permaneceu ao lado da cama, trocando panos frios na testa dele, forçando pequenos goles de água entre os lábios ressecados, mantendo o fogo aceso quando os calafrios o faziam tremer. Era a primeira vez na vida que alguém dependia completamente dela. Não apenas para tarefas domésticas ou trabalho braçal, mas para continuar vivo. A responsabilidade era aterrorizante e, ao mesmo tempo, reveladora. Cada decisão importava. Quando dar água, quando deixar descansar, quando buscar ervas que poderiam ajudar na recuperação. No 4º dia, a febre quebrou. Francisco abriu os olhos pela primeira vez em dias, lúcido, mas fraco como um recém-nascido. Viu Maria Helena adormecida na cadeira ao lado da cama, o rosto marcado pelo cansaço, as roupas amarrotadas de quem não havia se trocado em dias. "Você ficou aqui o tempo todo?" perguntou ele, a voz rouca. Maria Helena despertou sobressaltada. "Você está melhor, graças a Deus você está melhor." "Você podia ter ido embora", disse Francisco, tentando se sentar. "Podia ter descido a montanha, voltado para a vila. Ninguém esperaria que você cuidasse de um estranho doente." Maria Helena o ajudou a se reclinar nos travesseiros. "Você não é um estranho, e mesmo que fosse, não abandonamos quem precisa de ajuda. Foi isso que você me ensinou, não com palavras, mas com ações." Durante a convalescença de Francisco, Maria Helena assumiu completamente a fazenda. Alimentava os animais, cuidava da horta, fazia os pequenos reparos necessários. Descobriu músculos que não sabia que possuía, desenvolveu calos nas mãos que antes eram sinais de vergonha, mas agora representavam capacidade e força. Os vizinhos mais próximos, uma família que vivia a 2 horas de caminhada montanha abaixo, souberam da doença de Francisco e vieram ajudar. Trouxeram remédios caseiros, ofereceram braços para o trabalho mais pesado. E pela primeira vez, Maria Helena experimentou o que era ser parte de uma comunidade que a via como igual, não como fardo. "Você tem jeito para isso", disse Dona Teresa, a matriarca da família vizinha, observando como Maria Helena organizava o tratamento de Francisco. "Tem mãos firmes e cabeça tranquila. São dons raros." Quando Francisco finalmente conseguiu voltar ao trabalho, encontrou uma fazenda mais organizada do que jamais estivera. Maria Helena
Havia não apenas mantido tudo funcionando, mas implementado melhorias. Reorganizara o galinheiro para facilitar a coleta de ovos. Criara um sistema mais eficiente de irrigação da horta. Até mesmo negociara com os vizinhos a troca de produtos que beneficiava a todos. Você não é a mesma pessoa que chegou aqui, observou Francisco uma noite, vendo-a ler à luz da lamparina com a mesma naturalidade de quem sempre soubera fazê-lo. Não, concordou Maria Helena, levantando os olhos do livro. E você também não é a mesma pessoa que me tirou daquela praça. Estamos nos tornando melhores, eu acho. Foi nesse período de recuperação e descobertas que o primeiro problema real chegou até eles. O padre Benedito, da igreja de São Bento, subiu a montanha numa manhã clara, acompanhado de 2 homens da vila que Maria Helena reconheceu como parentes distantes de Tobias Moreira. Vim verificar uma situação irregular que chegou aos meus ouvidos, disse o padre, recusando o convite para entrar na casa. Uma mulher solteira morando sozinha com um homem solteiro, sem os laços sagrados do matrimônio. Isso é escândalo aos olhos de Deus e perturbação da ordem cristã. Francisco saiu da casa e ficou ao lado de Maria Helena, uma demonstração silenciosa de solidariedade. Padre Benedito, com todo respeito, não vejo irregularidade alguma. Maria Helena trabalha aqui como funcionária, tem seu próprio quarto, e nossa relação é baseada em respeito mútuo. Respeito mútuo, repetiu o padre com desdém. Palavras bonitas para disfarçar concubinato. Essa mulher precisa voltar para a casa do pai ou encontrar um marido adequado. Não pode continuar vivendo em pecado. O que é pecado? Interrompeu Maria Helena, surpreendendo a todos com sua firmeza. É vender uma pessoa como se fosse gado. O que é pecado é condenar alguém por ter encontrado dignidade através do trabalho honesto. Os 2 homens que acompanhavam o padre se entreolharam. Um deles, primo de Tobias, deu um passo à frente. Essa mulher está se achando demais. Aprendeu a ler e agora pensa que pode discutir com o padre? Precisa aprender seu lugar. O lugar dela é onde ela escolher estar, disse Francisco, sua voz baixa, mas carregada de determinação. E se alguém tentar tirá-la daqui contra a vontade dela, vai ter que me enfrentar primeiro. O padre ergueu a mão em sinal de suposta bênção, mas suas palavras continham ameaça. Vocês estão advertidos. A comunidade cristã não tolerará este escândalo indefinidamente. Encontrem uma solução adequada, ou nós encontraremos. Depois que os visitantes partiram, Maria Helena e Francisco permaneceram em silêncio por um longo tempo. Ambos sabiam que a pressão aumentaria. A vida tranquila que haviam construído estava sendo questionada por forças maiores do que eles. Você se arrependeu? Perguntou Francisco finalmente. Maria Helena olhou ao redor, para a casa que ajudara a melhorar, para a horta que florescera sob seus cuidados, para os livros que havia aprendido a ler, para o homem que lhe havia dado a primeira oportunidade de ser ela mesma. Jamais, respondeu sem hesitar. Mas precisamos nos preparar, eles vão voltar. E ela estava certa. A tempestade que se aproximava testaria não apenas a relação entre eles, mas a determinação de Maria Helena de nunca mais permitir que outros decidissem seu destino. A pressão da comunidade chegou de formas que Maria Helena não esperava. Primeiro, foram os pequenos boicotes. Os vizinhos que antes trocavam produtos com Francisco começaram a declinar educadamente, alegando que não era mais conveniente. Depois, vieram os olhares de reprovação quando ela descia à vila para compras essenciais, sussurros que paravam quando ela se aproximava, crianças que eram puxadas para longe quando ela passava. É como se eu fosse algum tipo de doença contagiosa, comentou ela uma noite, depois de mais um dia difícil na vila. Francisco observava o fogo crepitar na lareira, perdido em pensamentos. A diferença incomoda as pessoas. Quando alguém quebra as regras e prospera, isso força os outros a questionarem
Por que aceitam viver de acordo com essas regras? Mas não eram apenas os olhares de reprovação que preocupavam Maria Helena, era a solidão crescente. Ela havia descoberto o valor da comunidade durante os dias em que cuidara de Francisco doente, e agora esse apoio estava sendo retirado sistematicamente. O isolamento social era uma punição silenciosa, mas devastadoramente eficaz. A situação se complicou quando Dona Teresa, a vizinha que tanto a elogiara, apareceu na fazenda numa tarde chuvosa. Vinha acompanhada pelo marido, seu Joaquim, ambos com expressões graves. Maria Helena, disse Dona Teresa, evitando olhá-la nos olhos, viemos como amigos para dar um conselho. O padre está mobilizando as famílias mais influentes. Dizem que vão pedir para o delegado da cidade grande vir investigar a situação aqui. Seu Joaquim pigarreou, desconfortável. Não é nada pessoal, Francisco. Você sempre foi homem direito, mas as coisas estão ficando complicadas para todo mundo. Os comerciantes da vila estão pressionando quem mantém negócios com você. E o que vocês sugerem? Perguntou Francisco, mantendo a voz controlada. Casamento, disse Dona Teresa rapidamente. Se vocês se casarem na igreja, tudo se resolve. A situação fica regularizada, o padre para de reclamar e a vida volta ao normal. Maria Helena sentiu algo gelado no estômago. Casamento. Por meses havia construído uma vida baseada em escolhas próprias, trabalho reconhecido, respeito mútuo. A ideia de transformar tudo isso numa obrigação legal e religiosa a assustava de forma inesperada. E se não quisermos nos casar? Perguntou ela. Os dois visitantes se entreolharam. Então vocês precisam se separar, disse seu Joaquim. Maria Helena volta para a casa do pai ou encontra outro lugar para viver. É a única forma de parar a pressão. Depois que os vizinhos partiram, a casa ficou mergulhada num silêncio tenso. Francisco caminhava de um lado para outro, claramente perturbado. Maria Helena permaneceu sentada à mesa da cozinha, observando a chuva escorrer pela janela. "Você quer se casar comigo?" perguntou ela finalmente, a voz baixa. Francisco parou de caminhar. Não dessa forma, não por pressão externa, não por obrigação social. Se um dia nos casarmos, seria porque escolhemos livremente, não porque outros nos forçaram. "E você voltaria para a casa do seu pai?" perguntou ele em seguida. "Nunca", respondeu Maria Helena com firmeza. "Prefiro enfrentar o delegado, o padre e toda a vila do que voltar àquela humilhação. Encontrei quem eu realmente sou aqui. Não vou desistir disso." Foi então que o destino ofereceu uma alternativa inesperada. Na manhã seguinte, um tropeiro chamado Antônio Pereira chegou à fazenda com uma proposta que nenhum deles havia imaginado. "Ouvi falar da situação de vocês na vila", disse ele, aceitando o café que Maria Helena ofereceu. "E vim oferecer uma oportunidade. Tenho negócios no Rio de Janeiro. Preciso de alguém de confiança para administrar a contabilidade de um armazém grande. O trabalho paga bem, oferece moradia e ninguém lá se importa com a vida pessoal de funcionários competentes." Antônio olhou diretamente para Maria Helena. "Pelo que ouvi, você aprendeu a ler e escrever rapidamente, tem cabeça para números e não tem medo de trabalho duro. É exatamente o que preciso." A proposta era tentadora de uma forma que surpreendeu Maria Helena. Rio de Janeiro representava anonimato, liberdade completa, a chance de começar do zero sem carregar o peso do passado ou as expectativas da comunidade. Poderia ser quem quisesse ser, sem justificar suas escolhas para ninguém. "Quando precisa de uma resposta?" perguntou ela. "Volto daqui a uma semana. Se decidir vir, preparamos a viagem. É uma oportunidade rara para uma mulher, mas acredito que você tem capacidade de aproveitar." Depois que o tropeiro partiu, Maria Helena e Francisco ficaram em silêncio por horas. A casa parecia menor, o ar mais pesado. Ambos sabiam que uma decisão crucial precisava ser tomada. Se você está gostando desta história, deixe sua curtida e comenta aqui.
No lugar de Maria Helena, você escolheria a liberdade total numa cidade grande ou ficaria para enfrentar os preconceitos numa comunidade pequena? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Naquela noite, Maria Helena não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto, olhando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas. Era a mesma vista que a acalmava nos primeiros meses, mas agora parecia carregar perguntas que ela não sabia responder. Francisco também não dormiu. Ela podia ouvir seus passos na sala, o som da cadeira rangendo quando ele se sentava, o farfalhar de páginas sendo viradas sem serem realmente lidas. De manhã, encontraram-se na cozinha com os olhos vermelhos de cansaço. O café estava pronto, como sempre, mas nenhum dos dois tinha apetite. "Você vai aceitar a proposta?" perguntou Francisco. "Não sei", respondeu Maria Helena honestamente. "É a chance de ter uma vida completamente livre, sem pressões, sem ter que justificar minhas escolhas. Mas seria como fugir. E você me ensinou que pessoas fortes não fogem dos problemas, elas os enfrentam." Francisco sorriu tristemente. "Às vezes, saber quando partir também é sinal de força. Você não deve nada a esta comunidade, Maria Helena. Não precisa provar nada para eles." Era verdade. Ela não devia nada àquelas pessoas que a condenavam sem conhecê-la, que tentavam forçá-la de volta a uma vida de submissão que ela havia rejeitado. Mas havia algo mais em jogo, algo que ela ainda estava tentando entender. A semana passou rapidamente e logo Antônio Pereira estaria de volta esperando uma resposta. Maria Helena precisava decidir não apenas seu futuro, mas que tipo de pessoa queria ser. Alguém que buscava a paz através da fuga ou alguém que lutava pelo direito de viver com dignidade onde quer que estivesse. A resposta viria de uma forma que ela não esperava e mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a comunidade que tentava controlá-la. A resposta de Maria Helena veio na forma de uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Na véspera do retorno de Antônio Pereira, ela acordou antes do nascer do sol com uma clareza mental que não sentia há semanas. Não se tratava de fugir ou ficar por medo, mas de entender qual batalha valia a pena ser travada. Encontrou Francisco na varanda, observando o amanhecer com uma xícara de café nas mãos. Seus ombros estavam tensos e ela percebeu que ele também havia chegado às suas próprias conclusões durante aquela noite insone. "Tomei minha decisão", disse ela sentando-se ao lado dele. "Eu também", respondeu Francisco sem olhá-la. "Você primeiro", disse Maria Helena. Francisco respirou fundo. "Não posso pedir para você ficar. Seria egoísmo da minha parte. Você merece uma vida sem pressões, sem julgamentos, sem ter que provar constantemente que tem direito de existir do jeito que é. Se o Rio de Janeiro oferece isso, você deve ir." Maria Helena assentiu devagar. "E eu decidi que vou ficar." Francisco se virou para ela, surpreso. "Por quê?" "Porque fugir seria dar razão a eles. Seria aceitar que mulheres como eu só podem viver livres se ninguém souber quem realmente são. Seria concordar que nossa forma de viver está errada." Ela pausou, organizando os pensamentos. "Mas principalmente porque aqui eu encontrei algo que não quero abandonar." "O quê?" "Casa", disse ela simplesmente. Não a casa feita de paredes e teto, mas a sensação de pertencer a algum lugar, de ter raízes, de fazer parte de algo maior que eu mesma. Mesmo com todos os problemas, mesmo com a pressão, aqui é onde eu me tornei quem eu sou. Francisco ficou em silêncio por um longo momento. E como pretende lidar com a pressão? Ela não vai diminuir. Enfrentando-a de frente, mostrando para essa comunidade que é possível viver de forma diferente e ainda assim ser uma pessoa decente, trabalhadora, útil. Eles têm medo do que não conhecem. Talvez seja a hora de conhecerem melhor. Quando Antônio Pereira chegou naquela tarde,
Maria Helena o recebeu com uma decisão firme e um plano alternativo. Agradeço a oportunidade, seu Antônio, mas decidi ficar. No entanto, gostaria de fazer uma proposta diferente. O tropeiro ergueu as sobrancelhas, curioso. E se, em vez de eu ir para o Rio, você me ajudasse a estabelecer um pequeno negócio aqui? Aprendi a ler, escrever e fazer contas. Poderia oferecer esses serviços para a comunidade? Escrever cartas, fazer contratos, ensinar crianças? Você conhece comerciantes, tem contatos? Poderia me ajudar a começar? Antônio considerou a proposta. É arriscado. Mulher oferecendo serviços intelectuais numa comunidade conservadora vai enfrentar resistência. Então será uma batalha justa, respondeu Maria Helena. Resistência baseada em preconceito, superada com competência e persistência. O tropeiro sorriu. Gosto de pessoas com coragem. Posso ajudar com algumas cartas de recomendação, apresentá-la a comerciantes que precisam de serviços de escrita. O resto depende de você. E assim começou uma nova fase na vida de Maria Helena. Com o apoio discreto de Antônio Pereira e a ajuda incondicional de Francisco, ela estabeleceu uma pequena escola na fazenda. Começou oferecendo aulas de alfabetização para crianças cujos pais não tinham condições de mandá-las para escolas distantes. A princípio, apenas 2 famílias se arriscaram. Eram pessoas simples, trabalhadores rurais que entendiam o valor da educação, mas não podiam pagar os preços das escolas da cidade. Maria Helena cobrava muito pouco. Alguns ovos, um pouco de farinha, favores ocasionais. As crianças aprendiam rapidamente. Maria Helena descobriu que tinha jeito natural para ensinar, paciência para repetir lições e criatividade para tornar o aprendizado interessante. Usava histórias, jogos, exemplos práticos que faziam sentido na vida rural. Em poucas semanas, outras famílias começaram a aparecer. Primeiro vinham observar de longe, depois faziam perguntas tímidas. Finalmente pediam para matricular seus filhos. A pequena escola cresceu organicamente, movida pelo boca a boca e pelos resultados visíveis. O padre Benedito tentou intervir novamente, argumentando que educação de crianças era responsabilidade da igreja. Mas os pais responderam com pragmatismo. Os filhos estavam aprendendo mais em poucas semanas com Maria Helena do que haviam aprendido em meses de doutrina religiosa. Queriam filhos que soubessem ler contratos, fazer contas, escrever cartas, habilidades práticas que melhorariam suas vidas. Ela está corrompendo as crianças, insistiu o padre numa reunião na Praça da Vila. Ela está ensinando meu filho a escrever o próprio nome, respondeu seu Joaquim, o mesmo vizinho que antes aconselhara o casamento. Isso não é corrupção, é progresso. A mudança de atitude não foi súbita, mas gradual e consistente. À medida que as crianças demonstravam seus novos conhecimentos, à medida que Maria Helena ajudava famílias com documentos importantes, à medida que sua competência se tornava inegável, a resistência começou a diminuir. Ela não se tornou universalmente aceita da noite para o dia. Ainda havia olhares desconfiados, comentários maldosos, tentativas de sabotagem. Mas havia também um crescente reconhecimento de seu valor para a comunidade. Francisco observava tudo com orgulho discreto. A mulher que ele havia comprado na praça por um saco de moedas havia se transformado numa educadora respeitada, numa pequena empresária independente, numa força de mudança social. Mais importante ainda, ela havia feito tudo isso sem abrir mão de sua essência, sem se tornar amarga ou vingativa. Você conseguiu, disse ele uma noite, vendo-a corrigir exercícios das crianças à luz da lamparina. Conseguiu o quê? Provou que estava certa, que é possível viver com dignidade, sendo exatamente quem você é. Maria Helena sorriu. Ainda não terminei de provar, mas estou no caminho certo. Ela não sabia que o maior teste ainda estava por vir.
e que viria de uma direção totalmente inesperada. Contudo, agora ela tinha algo que não possuía antes: uma comunidade que começava a vê-la não como uma anomalia a ser corrigida, mas como uma pessoa valiosa a ser respeitada. O teste final chegou numa manhã de dezembro, quando o calor já anunciava o verão. Maria Helena estava ensinando um grupo de 8 crianças sobre matemática básica, usando grãos de milho para explicar conceitos de adição e subtração, quando viu uma carruagem subindo a trilha íngreme que levava à fazenda. Não era uma carruagem comum. Era elegante, puxada por 2 cavalos bem cuidados, e carregava a autoridade de quem vinha da cidade grande. O coração de Maria Helena acelerou quando reconheceu uma das figuras que desceu do veículo. Era seu pai, José Santos, mas ele não estava sozinho. Acompanhavam-no um homem bem vestido que ela não conhecia e, para sua surpresa, Tobias Moreira, o mesmo comerciante de quem Francisco a havia comprado meses atrás. A presença dos 3 juntos não podia significar nada bom. "Crianças, vamos parar por hoje", disse Maria Helena, mantendo a voz calma apesar da ansiedade. "Levem os exercícios para casa e pratiquem o que aprendemos." As crianças saíram correndo, mas algumas se esconderam atrás das árvores próximas, curiosas demais para ir embora completamente. Francisco apareceu do lado da casa onde estava consertando uma cerca e veio se posicionar ao lado de Maria Helena. O homem bem vestido se adiantou. "Senhorita Santos, meu nome é Dr. Ribeiro, advogado. Vim aqui a pedido de sua família para resolver uma questão legal delicada." "Que questão?", perguntou Maria Helena, erguendo o queixo. José Santos cuspiu no chão. "A questão é que você fugiu de casa, abandonou suas obrigações familiares e está vivendo em concubinato, trazendo desonra para o nome da família." "Eu não fugi", respondeu Maria Helena firmemente. "Você me vendeu. Há diferença." O advogado consultou alguns papéis. Tecnicamente, houve uma transação comercial irregular. Senhor Tobias, aqui presente, alega ter pago por serviços que não foram prestados, caracterizando inadimplência contratual. Tobias deu um passo à frente, o sorriso oleoso estampado no rosto gordo. "Exato. Paguei bom dinheiro por uma trabalhadora e ela fugiu antes de cumprir o acordo. Isso é roubo, pura e simplesmente." Francisco cruzou os braços. "Não houve roubo algum. Eu paguei o dobro do que você havia oferecido e libertei Maria Helena de qualquer obrigação." "Ah, mas aí está o problema", disse o advogado, folheando seus documentos. "Não há registro legal dessa transação. Sem documentos oficiais, a primeira negociação ainda vale. A senhorita Santos ainda deve serviços ao senhor Tobias." Maria Helena sentiu o sangue ferver. "Eu não devo nada a ninguém. Sou uma pessoa livre. Tenho meu próprio trabalho, minha própria casa, minha própria vida." "Mulher solteira não tem direitos próprios", interferiu José Santos. "Ou está sob a autoridade do pai, ou do marido, ou de quem a mantém. Você não pode decidir nada por si mesma." Era nesse momento que as crianças escondidas atrás das árvores se tornaram testemunhas de algo que mudaria suas vidas para sempre. Viram uma mulher que as havia ensinado a ler e escrever sendo tratada como propriedade, e alguma coisa em suas mentes jovens se rebelou contra aquela injustiça. "Ela nos ensina", disse timidamente Pedro, de 8 anos, saindo do esconderijo. "Ela é nossa professora. Volta para casa, menino", gritou José Santos. "Isso não é assunto de criança." Mas outras crianças começaram a aparecer, e com elas vieram alguns pais que haviam descido a montanha para buscar os filhos. Dona Teresa estava entre eles, assim como seu Joaquim e mais 3 famílias. "Com licença", disse Dona Teresa, dirigindo-se ao advogado. "Não pude deixar de ouvir a conversa. A senhorita Maria Helena presta serviços importantes para a nossa comunidade. Ensina nossas crianças, ajuda com documentos. É uma pessoa respeitada aqui."
O advogado suspirou. Senhora, entendo sua preocupação, mas a lei é clara. Mulheres solteiras não podem exercer atividades comerciais independentes sem supervisão masculina adequada. Então ela precisa de um supervisor masculino? Perguntou seu Joaquim, pensativo. Exatamente. Seu Joaquim olhou para Francisco. Você confia nela para administrar sua propriedade? Completamente, respondeu Francisco sem hesitar. Então eu proponho uma solução simples, disse seu Joaquim, surpreendendo a todos. Casamento. Se eles se casarem agora, na frente de todos nós como testemunhas, ela terá status legal para continuar seu trabalho como esposa de Francisco Silva, homem respeitado e proprietário estabelecido. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Tobias. Isso é ridículo. Eu tenho direitos sobre essa mulher. Que direitos? Perguntou Dona Teresa, a voz carregada de indignação. Direito de explorar, de humilhar, de tratar uma pessoa decente como escrava. Outras vozes se juntaram em apoio. As famílias que haviam se beneficiado do trabalho de Maria Helena, que haviam visto suas crianças florescerem sob sua tutela, que haviam testemunhado sua dedicação e competência, formaram um círculo protetor ao redor dela e Francisco. Ela fica, disse Pedro, o menino de 8 anos, com a determinação férrea que apenas crianças possuem. Ela é nossa professora e ela fica. Maria Helena olhou ao redor, vendo rostos que meses atrás a rejeitavam, agora defendendo seu direito de permanecer. Vendo crianças que ela havia ensinado a pensar criticamente, usando essa habilidade para questionar injustiças. Vendo uma comunidade que havia aprendido a valorizar competência acima de convenções. Francisco, disse ela baixinho, você aceita se casar comigo? Não por obrigação, não por pressão, mas porque é isso que queremos? Francisco sorriu, o mesmo sorriso genuíno que ela havia visto pela primeira vez quando ele começou a ensiná-la a ler. Aceito, não para regularizar nossa situação, mas para celebrar o que já construímos juntos. O advogado tentou protestar, mas sua voz foi abafada pelos aplausos da pequena multidão. José Santos e Tobias perceberam que haviam perdido não apenas a batalha legal, mas também o apoio moral da comunidade. Isso não vai ficar assim, rosnou Tobias, subindo de volta na carruagem. Vai sim, respondeu Maria Helena, agora com a confiança de quem sabia que não estava mais sozinha. Vai ficar exatamente assim. Eu escolho minha própria vida e vocês não têm poder algum sobre minhas escolhas. Dona Teresa se adiantou. Se vocês vão se casar, que seja uma festa digna. Vamos organizar tudo para o fim de semana. A comunidade inteira vai participar. E assim, o que havia começado como uma tentativa de forçar Maria Helena de volta à submissão, se transformou numa celebração de sua liberdade e na consolidação de seu lugar na comunidade. Mas mais importante ainda, tornou-se o momento em que uma comunidade inteira aprendeu que defender os direitos de uma pessoa é defender os direitos de todos. As crianças que testemunharam aquela confrontação cresceriam com uma compreensão diferente sobre justiça, dignidade e o valor de cada indivíduo. E Maria Helena finalmente entendeu que sua verdadeira vitória não estava em provar que podia viver sozinha, mas em descobrir que merecia ser cercada por pessoas que a valorizavam exatamente como ela era. O casamento seria apenas o começo de uma nova fase, onde ela poderia expandir seu trabalho educacional e continuar transformando vidas, agora com o apoio total de uma comunidade que havia aprendido a vê-la não como uma anomalia, mas como uma pioneira. O casamento de Maria Helena e Francisco aconteceu numa manhã clara de domingo, sob a sombra da grande figueira que crescia no centro da propriedade. Não houve igreja nem padre. Após a tentativa de intervenção legal, o padre Benedito havia deixado claro que não abençoaria uma união que considerava resultado de rebeldia e desobediência.
Mas a ausência da bênção oficial não diminuiu em nada a solenidade do momento. Seu Joaquim, como o homem mais respeitado entre os vizinhos, conduziu a cerimônia simples. Dona Teresa havia trazido um vestido branco emprestado, simples, mas limpo, que se ajustava perfeitamente ao corpo delgado de Maria Helena. Francisco usava suas melhores roupas, uma camisa branca e calças escuras que Dona Teresa havia insistido em passar com ferro aquecido no fogão. As crianças espalharam pétalas de flores silvestres pelo chão, criando um tapete natural e perfumado. Cada família havia contribuído com algo para a festa: farinha para o bolo, galinhas para o almoço, instrumentos musicais simples e, principalmente, sua presença como testemunhas de um momento histórico. Maria Helena Santos, disse seu Joaquim, segurando um livro de orações que pertencia à sua família há gerações. Você aceita Francisco Silva como seu marido, prometendo dividir com ele alegrias e tristezas, abundância e escassez, respeitando-o como ele a respeita? Aceito, respondeu Maria Helena, sua voz clara ecoando pelas montanhas. Francisco Silva, você aceita Maria Helena Santos como sua esposa, prometendo apoiá-la em seus sonhos, proteger sua liberdade como ela protegerá a sua e construir junto com ela uma vida baseada no respeito mútuo? Aceito, disse Francisco, deslizando no dedo de Maria Helena um anel simples que ele mesmo havia esculpido em madeira de cerejeira. Não havia anel para Francisco. Maria Helena não havia tido tempo de providenciar um, mas ela pegou as mãos dele entre as suas e disse palavras que não estavam em ritual algum, mas saíam diretamente do coração. Francisco, você me deu algo que eu nunca havia conhecido, a oportunidade de escolher. Hoje eu escolho você não por obrigação, não por conveniência, mas porque ao seu lado descobri quem eu realmente sou. Prometo honrar nossa parceria, valorizar nossa amizade e continuar crescendo ao seu lado. Francisco sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Maria Helena, você transformou minha casa em lar, minha solidão em companhia e meu futuro em esperança. Prometo continuar aprendendo com você, apoiando seus sonhos e defendendo seu direito de ser exatamente quem você é. Os aplausos espontâneos das famílias presentes se misturaram com o canto dos pássaros e o som do vento nas folhas da figueira. Pedro, o menino de 8 anos que havia defendido sua professora na confrontação com o advogado, gritou: "Viva a professora Maria Helena!" E foi seguido por um coro de vozes infantis que transformaram o momento numa celebração genuinamente alegre. A festa durou o dia inteiro. As mulheres contaram histórias, os homens tocaram violão e sanfona, as crianças correram pelo terreno da fazenda como se fosse um parque de diversões. Maria Helena circulava entre os convidados, recebendo parabéns, conselhos e, principalmente, demonstrações de afeto de uma comunidade que havia aprendido a valorizar sua presença. Você conseguiu uma coisa rara, disse Dona Teresa, ajudando Maria Helena a servir o bolo simples, mas saboroso. Conquistou respeito, sendo exatamente quem você é, sem precisar se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Quando o sol começou a se pôr e as famílias se prepararam para voltar para suas casas, Maria Helena e Francisco ficaram sozinhos na propriedade que agora oficialmente pertencia aos dois. A casa estava desarrumada pela festa, mas havia um calor humano impregnado em cada canto. "Como você se sente sendo uma mulher casada?", perguntou Francisco, ajudando a recolher os pratos emprestados. Maria Helena riu. "Exatamente igual a como me sentia sendo uma mulher solteira, só que agora tenho um parceiro oficial nas aventuras." "E que aventuras você planeja para nós?" Maria Helena olhou para a pequena lousa onde havia ensinado as crianças naquela manhã, antes da chegada dos visitantes indesejados.
Quero expandir a escola, ensinar não apenas crianças, mas também adultos que nunca tiveram oportunidade de aprender. Quero criar uma biblioteca, mesmo que pequena, onde as pessoas possam vir buscar conhecimento. E eu vou ajudar, prometeu Francisco. Podemos construir uma sala maior, conseguir mais livros, talvez até trazer outros professores quando a demanda crescer. Foi assim que Maria Helena Santos Silva começou sua nova vida. Não como uma mulher que havia encontrado salvação através do casamento, mas como uma educadora que havia encontrado um parceiro para seus sonhos de transformação social. Nos meses que se seguiram, a pequena escola cresceu. Jovens de fazendas distantes começaram a aparecer, caminhando horas para aprender a ler e escrever. Algumas mulheres casadas, encorajadas pelo exemplo de Maria Helena, pediram aulas particulares de matemática para ajudar nos negócios familiares. A transformação não se limitou à educação. A forma como Maria Helena havia enfrentado os preconceitos e construído uma vida baseada em suas próprias escolhas inspirou outras mulheres da região. Algumas começaram pequenos negócios próprios. Outras se posicionaram mais firmemente nas decisões familiares. Várias passaram a valorizar mais a educação de suas filhas. O padre Benedito eventualmente se mudou para outra paróquia, substituído por um homem mais jovem que viu na escola de Maria Helena uma oportunidade de fortalecer a comunidade, não de dividi-la. As tensões religiosas diminuíram e a educação passou a ser vista como complementar aos ensinamentos espirituais, não competitiva. Pedro, o menino que havia defendido sua professora, cresceu para se tornar o primeiro jovem da região a conseguir uma bolsa de estudos numa escola da capital. Em sua carta de despedida, escreveu: Professora Maria Helena, a senhora me ensinou que cada pessoa tem o direito de escolher seu próprio destino. Agora, eu vou escolher o meu. Anos depois, quando Maria Helena olhava para trás, não via sua história como um conto de fadas onde uma mulher rejeitada encontrou o príncipe encantado. Viu uma jornada de autodescoberta onde uma pessoa que havia sido ensinada a se considerar inútil descobriu não apenas seu próprio valor, mas sua capacidade de criar valor na vida de outros. A casa nas montanhas se tornara mais do que um lar. Era um centro de aprendizagem, um refúgio para quem buscava conhecimento, um símbolo de que é possível viver com dignidade, sendo exatamente quem se é. E nas noites tranquilas, quando Francisco lia em voz alta para ela algum livro novo que haviam conseguido, Maria Helena às vezes se lembrava daquela manhã terrível na Praça da Vila, quando achava que sua vida havia chegado ao fim. Na verdade, havia sido apenas o começo. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história de Maria Helena? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.